Hoje é dia 29 de setembro de 2012 e nós nos encontramos aqui na sede da própria associação do Ministério Público do Paraná para uma entrevista com o nosso colega, ex-presidente Milton Riquelme de Macedo, que além de presidente da associação, né, do papel, ele desempenhou papéis relevantes, não só na administração superior do Ministério Público, como também o papel do Ministério Público no âmbito nacional. Então nós queremos fazer algumas perguntas particulares para completar nosso trabalho a respeito do histórico da Associação do Ministério Público. Então eu queria colocar o seguinte: primeiro eu tenho que me explicar. Eu já contei que eu fiz o meu trabalho, aquele furado, daí muitas brechas, foi juntando os cacos os cacos históricos, o que a ata produz e realmente são cacos históricos, que você tem que montar. Foi criticado no sentido de que um ato é apenas um ato, são atas e tal. Se você for estudar que é ata, e ata muitas vezes tem sido... Ninguém lê ata disso, ninguém perde tempo para ler ata. Resumos, né? São resumos, né? Mas interrompido. Algumas vezes... O registro dali tem que registrar tudo o que ocorre. Então, uns mais vagos, outros mais... não tem coerência. Profundos. Agora, eu me situo o seguinte: eu preciso preencher esse vazio. Eu queria preencher numa apresentação do trabalho. Eu queria fazer um trabalho que preenchesse um pouco o vazio deixado pelas atas. E eu me preocupo especialmente com o histórico do Ministério Público, aquele momento mais importante da história do Ministério Público, 1980. 1980, as transformações que ocorreram com o Ministério Público em 1980. E você está muito presente na história do Ministério Público, com o desempenho de 3 mandatos, com a tua participação na COAMP, em tudo isso. Como eu vi, por exemplo, que o Gudem Axter, no livro dele sobre o homem só e tal, e patrono da cidadania, hoje, eu vi que ele puxa muito para o lado do Rio Grande do Sul, para mim. Puxa muito, Rio Grande e São Paulo. No Rio Grande não há menção ao Paraná. Mas, no entanto, eu ainda procurei qualquer coisinha mencionar o Paraná, que o Paraná mandou emissários para Brasília, acompanhar o trabalho constituinte. Junto, desde o dia seguinte à nossa posse na primeira gestão da associação, nós tivemos a primeira reunião em Brasília, da CONAMP, para tratar da matéria atinente à nova Constituição, a Constituinte. E a partir dali nós nos empenhamos, nas seguidas reuniões em Brasília, praticamente deixamos aqui a associação com a diretoria e pessoalmente, e naquela época, eu, o Luiz Celso Medeiros, o Olímpio Sotomayor, que também fazia parte da diretoria, foram os que mais estiveram lá. Que estavam presentes. Viagens seguidas. Na época, um dos relatores da Constituinte, que tinha um relator geral e tinha os relatores de segmentos da Constituinte. Era o Euclides Scalco, aqui do Paraná, de quem o Luiz Celso Medeiros tinha sido amigo fraterno na região do Sudoeste. Por exemplo, quem viajou por iniciativa da associação? Com frequência maior era eu, que era presidente, e o Medeiros. O Medeiros deu uma assistência? Uma assistência muito boa, porque lá em Brasília, quando tinha essa ligação muito estreita... Ele se servia disso do... Estreita com o Scalco, ele fazia uma ponte muito interessante para o Ministério Público. E eu também, pessoalmente, com o José Richa, que era senador do Paraná, e nos abriu as portas do seu gabinete, que era contíguo ao do Mário Covas de São Paulo. Mas tem mais gente. Sim. Além desse, tem mais. Sim, outros companheiros, como disse, o Olímpio Sotomayor. Olímpio. Depois, teve numa época que foi o Jerônimo Maranhão, que foi procurador-geral, esteve lá também. E qual foi o trabalho daquele colega nosso que participou dos notáveis do curso? Fajardo. Fajardo. Quero saber que trabalho, o que fez? Fajardo. Ali não foi via Ministério Público. Foi via Comissão de Notáveis.
Ah, ele fez parte. Como é que foi a escolha? Ele era integrante do Ministério Público, mas foi convidado. O irmão também. Por indicação política, por seu prestígio pessoal também, mas não era um segmento do Ministério Público, mas ele era um agente do Ministério Público e deu uma contribuição muito expressiva. Dá para falar sobre isso? Alguma coisa? Tem lembrança? Tenho sim. O texto que foi produzido pela Comissão dos Notáveis tem muito do que foi depois seguido no texto. Ele tinha alguma orientação pessoal? Ele mostrou? Eu vejo ali que a contribuição que ele deu tem muito do que o Ministério Público, depois no seu trabalho institucional junto à Constituinte, é mais ou menos assemelhado, porque é o sentimento do promotor. Então ele passou naquela Comissão de Notáveis o sentimento do promotor, que era buscar na matéria atinente à Justiça e ao Ministério Público esse perfil que hoje nós temos do Ministério Público, de uma instituição independente, né, com os poderes. A Carta de Curitiba não é do tempo? Não, é do tempo do Bassi. É do tempo do Bassi. Eu já estava junto, eu não pertencia à diretoria, mas participei dos trabalhos. Como é que foi? Como é que se desenrolou a Carta de Curitiba? Houve uma reunião? Na época... Essa reunião teve presente... Ali a Carta de Curitiba, que foi logo depois da Lei 40, em que o Henrique César exerceu uma liderança nacional muito grande, e a Carta... O Henrique saiu um pouco frustrado. Eu entrevistei o Henrique naquela ocasião. Ele saiu frustrado porque eles não conseguiram a paridade. Ele sentiu aquilo. Foi o grande golpe ali. Porque no mais, praticamente tudo já se tinha na Lei 40. Né? Então, faltou a paridade. Mas a paridade foi tirada na última hora. Na última hora. Foi lá o gaúcho, lá. Foi um golpe. Ele guardou aquilo, ele se queixou, ele disse, olha, eu sinto muito não ter contribuído, eu acho que perdemos isso. Mas ali o desenho institucional partiu dali. Foi um grande passo, embora essa falta, mas essa foi uma falta mais financeira, porque o desenho institucional mesmo na Carta de 40 já trouxe. Trouxe, né? Conquista, eu acho que... Foi o primeiro... porque eu vi a carta do Congresso de São Paulo anterior, nos anos anteriores, relativamente fraca, em comparação com o que é a Carta de Curitiba. Quer dizer, preservar, em favor do Ministério Público, os direitos adquiridos, quer dizer, as prerrogativas já adquiridas. Mas sabe, a partir ali daquela Carta de Curitiba, eu lembro que eu não fazia parte daquela diretoria, mas gostava da matéria institucional, então eu participei ali não como integrante da diretoria, mas como interessado, como promotor. Acompanhei como promotor. Então, e ali já tinha o pessoal de São Paulo, o Fleury, o Araldo Dalpozo, né, que depois sucedeu o Fleury na associação, e nós ali estreitamos o relacionamento e a partir dali que ingressei realmente no trabalho da CONAMP como no núcleo ali do trabalho. Que eu gostaria de ver destacado é esse papel, e você está na frente, nessa ocasião você está em termos de Paraná, você está na frente, a tua representação é muito maior que os outros, não só pela tua condição de presidente, pela aventura que eu tive de estar no momento certo. Está lá no momento certo, nesse momento que eu ingressei na associação, no momento em que estava iniciando os trabalhos pré-constituídos. Eu achei que era muito importante essa fase que você viveu. Em razão disso, como eu disse, eu fiquei bem ligado com o pessoal de São Paulo, e mesmo o pessoal do Rio Grande do Sul, que realmente se interessavam pela matéria. Alguns do Rio de Janeiro, tinha os do Rio de Janeiro tentando conservar a democracia. Uma luta também. Não era só eles não, porque eram os federais. Os federais também? Os federais também. Os federais, havia ali uma... Eu lembro que eu exerci na época um trabalho de uma articulação não ostensiva, porque como eu era mais novo no ambiente nacional lá, eu estava um pouco afastado desse embate que já existia entre a nossa cúpula da CONAMP da época, que era o Fleury, Dalpozo, com esses agentes, como o MP Federal da União. Então eu fazia esse trabalho de articulação junto ao MP, só porque eu, como era novo
no ambiente, não tinha essa dificuldade maior de que eles já sabiam que os outros eram o contrário. Então eu conversei muitas vezes com o ministro Gilmar Mendes, na época, ele estava no, acho que era Controladoria Geral da União, na Casa Civil, estava na Casa Civil, mas de manhã no seu escritório de procurador do Distrito Federal, do MP da União, eu passei algumas vezes lá para tratar de alguns assuntos que deu para acertar. Sabe, alguns assuntos que havia posições diferentes entre MP... Você para esclarecer. Então. Ajustar alguns ajustes que eu podia. Eu ajudei a conversar que não se conseguia conversar mais entre os que estavam na liderança do movimento, porque já tinham havido muito choque. Eu, como era novo na situação, pude conversar, ajustar algumas situações. Pude ajudar a se esclarecer alguns pontos que estavam obscuros ali, porque por falta de diálogo eu consegui essa participação. Mas eu acho que eu não referi também, eu teve uns que receberam da associação para viajar para lá. E bastante. Teve outros? Não, o Medeiros que ficou muito lá, por causa da relação dele com o Scout, então, nos ajudou muito. Ele ia trazer a notícia? Ia frequentemente. Era mais eu e ele que. Eu praticamente passei eu ia de terça a quinta, eu estava em Brasília. Não, isso aí, esse momento... Junto ao Ibsen Pinheiro, que era promotor também, era deputado. Então tivemos um relacionamento muito bom. Eu lembro, Rui, que na verdade, quando estava o Ulisses, quando foi votado o texto do Ministério Público, estava o Ibsen Pinheiro com os delegados numa sala, e o Ulisses Guimarães retirou o texto do Ministério Público e foi segurando a sessão para votar. E nós queríamos que votasse o texto todo, não fatiado. Então o Ulisses retirou do Ministério Público e foi sustentando a sessão com outros assuntos, e na coxia, né, atrás da mesa do Senado, naquelas salas lá, o Ibsen estava com os delegados numa sala, e nós com os juízes em outra, e tal, ajustando os pontos, sabe? Fazemos acordo. Então foi até que o texto foi fechado, o acordo geral. Mas a Carta de Curitiba serviu de roteiro? Serviu, não. A Carta de Curitiba, praticamente toda ela está... Pois é, está inserida lá. Está inserida, contém o texto. Praticamente grande, eu sei que foi extraordinária a conquista através da um dos pontos que foi de última hora ali, que foi o plano da nomeação do Procurador-Geral da... Esse que houve uma fragilizada, mas isso foi uma concessão que foi feita para sair o acordo. O acordo geral, o acordo do texto todo. Algumas coisas teve que se abrir mão. Uma das concessões, eu lembro que foi na nomeação do Procurador-Geral, que foi prevista a lista tríplice. Mas você tinha, por exemplo... A intenção nossa, do Ministério Público, não era lista tríplice. Não, era lista única? Lista única. Era eleição na classe. Eleição na classe. Bom, isso era mais difícil, naturalmente. E era mais difícil, então aí abriu-se mão desse... Foi preciso ceder aí para poder conquistar. E você tem uma ideia do que aconteceu no Paraná com a aplicação da lei da Constituição de 88 na administração paranaense? Por exemplo, eu podia lembrar que o Jerônimo Maranhão foi sacrificado. Foi. Essa eu participei. Você participou direto? Não, essa foi minha participação direta. Como é que foi então? Eu, como tinha uma relação muito grande de amizade com o doutor Jerônimo, conversei com ele na época: olha, doutor Jerônimo, precisamos implantar aqui essas autonomias no Ministério Público. Ele disse: não, perfeitamente, vamos implantar. Eu vou conversar com o governador. Mas ele estava convencido dos poderes que ele queria cumprir o que foi feito pela Constituição. Ele compreendeu bem? Compreendeu. Agora, ele gostaria de ter feito com o assentimento do governador. E ele, era o Álvaro. Isso. E ele sempre foi
bom de diálogo, sempre gostou muito de Assim, diálogo. Então, insinuante. tinha essa facilidade no diálogo. Então ele disse, não, deixa eu conversar com o governador, né? Aí vamos ver, se for possível, vamos fazer. Mas só Mas, como é que é? As autonomias, né? Financeira. Elaborar folha de pagamento. Você que vai promover? A financeira, a administrativa, de promoção, tudo. Ele disse, não, preparei o ato lá para o doutor Jânio precisar. Ele acolheu assim? Tudo? Ele, assim, né? Como assim, deixa eu conversar com o governador antes, depois nós. Aí, conversou com o governador, e disse que o governador não concorda. Não? Não concordou. Eu disse, doutor João, vamos fazer? Precisamos fazer. Ele disse, não, pode preparar, pode mandar o pessoal preparar que eu assino. Eu acho que... o Álvaro não sabia. Eu acho que ele não compreendeu. Não deu, Não, é que todo político não quer perder poder. Não quer perder. Ele não quer perder. E o que se apresentou para o político, ele ia perder poder. Não ia mais nomear promotor, não ia mais o vencimento, as folhas. Não iam pedir para ele, os amigos não iam pedir para ele, os políticos. Mas daí tem uma frase que eu até me emociono quando falo, do Gerônimo, foi: eu perco o cargo, não perco a dignidade. Ele falou dela. Mas ele foi sacrificar? Foi. Como é que foi daí? Daí ele pediu demissão? Não, mandou baixar os atos. Autorizou que se produzisse os atos. Eu tinha um trânsito livre ali, falei com a assessoria ali, não pode. Vamos fazer com o Gerônimo. Não vai despachar. Autorizou, pode, vamos fazer. Daí, mas que foi o resultado? Daí o resultado que foi isso. Daí ele pediu porque ia ser exonerado. Ele já sabia que a cabeça dele. Aquele momento, ele pediu demissão? Daí ele pediu demissão. Pediu? Pediu. Aí assumiu. Ele sentiu que se não pedisse o recado, que ele não tinha. A iniciativa foi dele? Sim? Foi dele. Daí foi o Chimim que sumiu, não? Daí foi a segurança foi o Chimim. Foi nomeado. Nomeado o Chimim. Porque estava na Secretaria de Justiça. Inclusive tinha eleição daí. Um dos atos também era a eleição, né? Na sequência era a eleição. Daí o Chimim já também convocou as eleições. Então, foi um momento de... Mas agora, eu queria... Eu lembro, doutor João, falei, doutor João, tem que... Não, mas fazer. Ele disse, não, eu perco o cargo, mas não perco a dignidade. Vou fazer. Não, ele tinha com dignidade. Ele tinha o poder. Como procurador-geral, é isso que tinha que fazer, né? Infelizmente. Me diga uma coisa agora. A respeito do Ministério Público e a repressão militar. A repressão. Você tem uma ideia do que aconteceu com... Por exemplo, Gunther Axte fala lá que não foi tão severo, a repressão não atingiu diretamente o padre, senão em casos esporádicos. É o que eu sei também em alguns casos, né? Fala do Noel, né? Do Noel, do Atos, do Paulo Carrilho. Esses casos que eu... Você sabe? Não é do teu tempo. Não é do meu tempo. Eu sempre ouvi falar assim. Você vê depois. Você vê depois. Vivi depois. Houve certos episódios aí anteriores, afastamento de candidato que eu conheço episódios que o candidato foi excluído da relação dos candidatos ao concurso porque participaram das lideranças. Isso eu ouvi falar também. Que tinha um papel meio destacado na liderança. Havia receio da universitário, eles se preveniram e não deixaram muito certo. Mas isso, de certo modo, não prejudicou a atuação, porque, em termos gerais, o Ministério Público tomou uma outra figura, ganhou poder, ganhou autoridade, ganhou prestígio, e, claro, então, é isso aí. De certo modo, eu queria esclarecer para eu poder cumprir meu papel. Agora, eu queria dizer, dentro do Ministério Público, é o seguinte, dentro da tua administração. Como você viu a tua administração, o que que... por exemplo, eu acho que o Ministério Público cresceu mais do que você podia supor. Eu me lembro de você comprando o andar do edifício do Cândida de Abreu e querendo sublocar uma parte já do andar.
Era muito grande para o Ministério Público, tinha esse verdade. espaço. É melhor a gente sublocar isso aqui e tal. E o trabalho de aquisição da sede, eu lembro que ele sugeriu uma sede que havia um armazém na Murici, que podia ser comprado, né? Eu podia comprar um armazém, podia comprar uma casa para poder instalar o Ministério Público com mais espaço. Daí você comprou o andar do... Na verdade, ali... O Bassi entrou, começou. Ali, na verdade, o Bassi já tinha assinado o ato de compra. Quando você chegou? Quando eu cheguei. E aí eu avaliei toda a situação ali, e realmente foi um gesto ali, assim, dele de ousadia até. Precipitado? Talvez precipitado, de ousadia. Mas precipitado porque não tinha... A lona era muito alta? Era alto e também... E depois foi ficando cada vez mais difícil, porque a construtora também aplicou uns aumentos, tiveram que entrar com a ação. Eu queria saber também desse, todo aquele processo, como é que vocês conseguiram? Primeira história da localização, de encontrar um espaço para o Ministério Público, que estava... O que aconteceu com o Ministério Público que estava no tribunal? Então, tinha uma sala no andar da Procuradoria-Geral. O Carias, eu acho que lembra que queriam tirar de qualquer modo. Queriam tirar. Ele conseguiu enganar um pouco. E eu não entreguei também. Diminuímos um pouco, mas eu fiquei com uma sala. Mesmo depois de inaugurada a nossa sede, eu, no primeiro momento, eu não entreguei. Só depois de sedimentada a sede mesmo, sabe? Aí eu fui, não fomos botados para fora. Por exemplo, o que quer dizer isso? Aí você já tinha comprado? Daí de comprado, mudado, feito... Feito as instalações, tudo certo. Começaram as reuniões, lá o pessoal acostumado já com telefone. Enquanto isso você dirigia também? Mantinha uma sede... Uma ponta lá? Uma ponta no sexto andar. Aí eu não entreguei. Depois que começou a ficar... e até para ressaltar a independência mesmo, era mais um ponto que destacaria a independência, eu entreguei. Mas quem que reclamava? Era a Procuradoria ou era o Tribunal? Não, a Procuradoria, porque ali no sexto andar, só a Procuradoria, o Tribunal não... Porque falamos que o Tribunal queria o sexto andar. Não, queria o sexto andar. No Tribunal do sexto andar sempre quis. E acho que continua querendo. Mas eu, quando é Procurador-Geral, agora o atual presidente, na época, o presidente da época, que era aquele Campo Largo, me fugiu o nome dele. Fugiu o nome. O que é? Desembargador presidente, né? O presidente. Que era meio assim, protetor, né? Me convidou para ir lá tomar um café com ele e o Noronha juntos lá. Aí eu perguntei, tudo bem? Como é que as coisas? Tudo bem? Me mostrou um projeto que eles tinham lá para o tribunal, lá, de construção, e o sexto andar. Deu Como é que a gente podia fazer para resolver esse problema? Não. Eu falei até mas podemos ceder assim. É só a gente rever essa questão das custas judiciais, né? Eles têm lá, vamos repartir essas custas aí. Mas você tinha participação nas custas? Não tem? Não temos. As custas judiciais que são... Então essas judiciais? Essas custas que eles recebem, essas judiciais, né? Que é um dinheirão. Eles recebem. Mas nós não tínhamos uma Não, nossa, coisinha pequena, né? Não, mas era uma coisa que era expressiva. Nossa participação é mínima. Hein? Hoje nem recebe mais. Acho que o Olímpio até abriu mão. Sabe? A deles é mínima. Era essas judiciais e judiciais? Judiciais. São as custas judiciais, sabe? No fórum, né? No fórum, não, não, é que pagavam as taxas lá do Ministério Público. Mas essa é pequenininha. É pequenininha? É pequenininha. Mas nas atas lá, eles são celebrados. Agora vamos receber. Só se eles não tivessem ideia do quanto era. Não tem. Essa é a mínima. Então agora essa do judiciário é expressiva. Diz que eles constroem esses prédios todos, quais custos, sabe? Quais custos. Aí eu disse, bom, aí acabou a conversa. Né? Aí nunca mais falaram no assunto. E a sede?
A sede foi cogitada, A sede. outro local para a sede Do Ministério Público. da associação. Aí foi, mas como já havia celebrado o negócio, então nós tínhamos que honrar o... Sabe, quando se chegou, nós É. assumiu e já tinha compromisso. Já tinha compromisso ali, tive que assumir. Daí, Mas como que você levou esse compromisso para frente? Porque eu sei que deu demanda, até você quitar, ser quitado aquilo. Foi quitado quando? Foi difícil. Em outra administração. No final, nós fomos pagando em dia, mas precisamos entrar com ação judicial e nós tínhamos no... Porque ele elevou o valor? A elevação dos valores era muito grande, sabe? Não era de acordo com o contrato. Tinha uma correção ali, que na época não havia um controle maior, né? Foi uma época que a fase financeira do país estava em uma situação difícil também. Até para definir, até para definir. Os fatores de correção. Não era como hoje. Então, foi uma época difícil. E nós tínhamos, infelizmente, um colega daqui que tinha um conjunto lá que jogava contra. Nas reuniões que a gente ia lá do condomínio para decidir aumento e tal, e eu ia e o Soni Carneiro comigo, que ajudava nas partes financeiras, a gente ia lá, Mauro Todeschini, a gente bater boca com o pessoal lá, e tinha o Zé Maria Valente, aposentado. Ele tinha apartamento. Tinha escritório lá. E é teimosão. E jogava do lado da consultora, para ter algumas vantagens, provavelmente. Lá. Apesar que você pudesse ser o Baixa. Não. Tinha outro também, aquele que faleceu recentemente também. Não. Aquele lá da região lá do norte. Fazendeiro lá do norte. Não. Parente do Rui Cunha. Sei. Capistrano. Capistrano Capistrano tinha sala lá. Tinha. Eu tive lá. Tinha sala, mas ele não participava, assim, nem o outro também não. Mas esse Zé Maria Valente ia lá para trabalhar para a consultora. Acho que a consultora fazia... Mas aí, levando isso aí. Aí conseguimos finalmente pagar com economia, porque o que... Foi preciso de uma providência judicial? Foi preciso. Você pagou em juízo? Agora ou depois fez uma... Depois a Tereza acho que acabou fazendo um acordo para acabar a ação. Mas nós tivemos que conter os aumentos, não era só o nosso, os aumentos de tudo, sabe? Entramos com a ação para segurar o aumento da consultora. Eu lembro que foi difícil. Depois ficou apertado lá. Ficou apertado. Não, e a associação também tinha problema na multa, né? Ele tinha, em razão da dificuldade, ele tinha que avançar na multa. Usado o dinheiro. Usado o dinheiro na multa para cobrir os primeiros pagamentos e começou a aumentar mais do que ele... Não podia morrer mais ninguém. Tinha que segurar. Aí o que nós fizemos? Aí eu convoquei o Soni, o Medeiros, que era o nosso diretor tesoureiro, o Soni ficou na multa e ajudava ali também na parte financeira. O Soni, né? Então eles ficaram encarregados de... Daí saneamos a situação financeira da associação. A arrecadação não era muito grande, mas daí nós fomos cortando, recompusemos a multa. Aí veio o problema do Promed. O Promed é do teu tempo. Foi criado na tua época. Foi criado, aquilo foi uma iniciativa pessoal minha, sabe? Ali tinha que bancar pessoalmente. Você tinha Paraná? Tinha Paraná Clínicas, um convênio. Paraná Clínicas. E aí, mas havia dificuldade desse convênio. Paraná Clínicas que não era muito bom. E tinha um convênio com a multa do com a Judicimed. A Judicimed e Paraná Clínicas, acho que você lembra. Lembra. E daí, mas o convênio com o Judicimed lá o pessoal lá queria já, fazia tempo que queria romper. Por quê? Porque dava prejuízo para eles. Aí o Xavier, que tinha sido eleito na época, que tinha bom relacionamento comigo, ele disse, eu vou ter que romper o convênio, porque não dá. Só quem se inscreveu lá são os que gostam de ir para médico, né? Gosto de médico. Então, daí cada um que está lá paga e gasta aquilo e mais um pouco. Porque não foi geral a adesão só de quem queria, então... Era só os que gostam de ir para médico, né? A mulher é bom para era só hipocondríaco. Eu só aprendi a conhecer médico depois que eu casei. Era só hipocondríaco que tinha lá. Mulher, qualquer coisa. Ele disse, não dá,
Eu falo, mas como é que eu vou fazer? Chefe, eu não posso, estou assumindo agora. Não, queria o teu, te ajuda. Então, como é que nós fazemos? Aí, ele disse, não, te empresta minha estrutura, era o seu Márcio, que era administrativo dele lá, financeiro, que fazia tudo lá no... E nós repartimos daí o pagamento dele, e ele ajuda você a criar lá. Aí eu convoquei uma reunião para criar o Promed, para sair, para todo mundo, mas para criar o Promed, eu fiz as consultas, aí, tinha que ter adesão total, senão o plano não se sustenta, né? Com meia dúzia não dá. Não adiantava só aqueles que estavam, tinha que ser a adesão total. Então fiz uma Assembleia Geral, um trabalho de convencimento geral de adesão geral. Eu lembro na sessão de adesão, então o que nós fizemos na sessão? Era adesão total. Quem quisesse pedia para sair. Sim. Era o contrário. Era o contrário. Aí eu lembro que o doutor Antero, um dos que, mas que barbaridade e tal, eu não quero, então não quero. Eu não quero. Que aquele desculpa. Então que aquele turco também, procurador também. Então o senhor sai. Então sai, o doutor Antero sai. Mas não teve. Aí montamos o negócio. Aí o Johnny foi o primeiro. O Johnny foi. Ele acumulou os dois. O Johnny. Ele acumulou. Não, ele estava aqui no Ministério Público ainda. Pois é, ele acumulou o Promed e acumulou a multa. Não, a multa acho que era o Sony. Sony depois. O Sony depois, primeiro. Não, eu estou com a ata na cabeça. Era o Johnny e o Sonic que faziam parte. Sim, claro. Depois ele participou. Era o Johnny e o Sonic. Johnny foi quem participou mais tempo. Johnny ficou só transitando. Ele ficou só... daí o Johnny ficou no Promed ali. E aí deu certinho, sabe? E sabe o que veio mais para nos ajudar para consolidar? Dali 2 meses, Paranaclínicas rompeu o convênio. Denunciou o convênio, porque ele não estava dando certo para eles também. Porque não tinha muita gente no MP. Daí ele denunciou o convênio. Daí aqueles que refratários, que eram todos, daí quietinho, né? Que bonzinho. Inclusive o doutor Antero da Silveira. Me diga uma coisa. Até hoje usa. O que eu podia dizer o destaque da tua administração, do teu ponto de vista? O que representou essa fase? Que na associação aqui? Na associação. Não, porque você teve 2 desempenhos. Você tem um desempenho na associação, você tem um desempenho lá, porque você projetou-se lá. Talvez não, lá, o único cara que se projetou lá realmente foi você. Depois disso, sabe, da minha gestão lá, a par do acompanhamento da Constituinte, que ali eu era presidente, lá na CONAMP, logo na primeira eleição que eu estava lá, eu fui presidente do Conselho Deliberativo. Depois, na segunda, fui também presidente do Conselho Deliberativo. Depois fui vice-presidente do Voltaire, depois presidente. Então sempre estive na diretoria lá. Então participei de toda essa fase constituinte e pós-constituinte. A revisão constitucional, mas ali não acabou não dando nada. Se bem que teve um período ali, mas como foi geral, não deu nada para ninguém, para nós, o que eles tentaram não ia dar certo, mesmo porque nós cortamos lá. Mas o que teve, na minha gestão mais destacada como presidente lá, foi a reforma da Previdência, que queriam acabar com a paridade. Foi na minha gestão, a paridade entre aposentado e inativo. Sim. Ali foi pesado, sabe? Ali eu lembro que eu pedi socorro, precisei de gente que me ajudasse a escrever. Quer dizer que tanto um como o outro pagava... Como hoje. Como você recebe igual ao nativo. Ali eles queriam quebrar a paridade. E era o Stefanes, o ministro da Previdência. Aí queriam quebrar a paridade de ativo e inativo. Aí fizeram uma luta lá, olha, Rui, foi de dia. Tem coisas para contar, eu vou aproveitar e contar. Sim, claro. São coisas para a história, não? Sim. Ficar para a história. Eu lembro que... Não, mas eu não entendi, professor. Não. Quer dizer que a contribuição era igual para um e para outro? A contribuição é a mesma. A mesma. Só que eles queriam quebrar para o inativo pagar, sabe, não pagar a mesma coisa. Como depois foi quebrado, mas no outro, depois na sequência, naquele momento não foi quebrado, mas depois foi quebrado, mas só para os que vêm, sabe? Para os novos agora não tem paridade. Sabe? Mas a paridade o que é? A contribuição? Paridade, paridade
é você receber no combinativo mesmo que recebe quem está nativo. Você recebe o mesmo que eu recebo, entendeu? Sim, a remuneração. Na remuneração, Do porcentagem. entendeu? Você recebe o mesmo que o nativo Eles recebe. queriam reduzir. Reduzir o do aposentado. Reduzir. Quebrar o, sabe? Porque, Isso aí ele faz. pois é, e nós lançamos, não, é paridade. Não, porque está na Constituição, sabe? Mas eles já quebraram, os novos quebraram. Na sequência veio outro movimento que conseguiram quebrar para os novos. Nós conseguimos manter lá para os antigos, que estavam naquela época. Mas foi duro. O que eu precisei? Aí falei, na época, o procurador já acho que era Olímpio, aqui, pedi um colega daqui para ir lá ajudar a escrever, porque eu fazia o trabalho político, mas não podia fazer o jurídico também, né? Então, ele me liberou o Lineu Kirchner, levei o Lineu para Brasília, aí plantei ele em Brasília no gabinete do relator, que era o Euler Ribeiro, deputado de Amazonas, sabe? Aí o Lineu escreveu o texto, porque ele tinha capacidade, ele tinha vários assessores na relatoria, né? Inclusive gente do executivo, que aí tem uma história que eu vou te contar também, que é pitoresca assim, né? Mas era o Euler, e eu botei o Lineu lá na coisa. E nesse trabalho de composição desse texto, lá na relatoria, que ia para ser votado, quem contribuiu também com palestra e tal, foi o presidente do Você ia ser servido esse texto para... Não, isso era na reforma da Previdência, de 80, de 96. 96. Assegurando essa paridade. a paridade. Esse era o principal que a gente queria segurar. E o Euler Ribeiro era o relator da matéria, então ele que apresenta, fazer o texto para botar em plenário. O relator sempre que dá as tintas, né? Então nós conseguimos colocar o Lineu lá para ajudar ele a escrever o texto. E aí, nessa composição do texto, inclusive nós tínhamos um colega de Sergipe, que era meu vice-presidente, que fizemos uma palestra com o relator, levamos o relator para cima e para baixo, bulamos e tal, né? O relator, então, o atual presidente do Supremo, ele era constitucionalista lá de Sergipe, daí levamos ele lá para Manaus fazer uma palestra, lá na terra do relator, sabe? Fez uma palestra, levamos com o aviãozinho e tal, conseguimos, alugamos um avião para ir levar, então tudo isso foi feito. E aí, elaborado o texto inicial, o relator tinha uma entrevista, ficamos a semana toda fazendo o texto, o mês todo terminando o texto lá. Aí terminou o texto para apresentar amanhã no plenário, lá da Câmara. Aí, antes ele tinha uma entrevista no TV Globo, aquele Bom Dia Brasil. Então nós ficamos de levar o texto na casa dele. Terminou o texto e levar. Aí chega uma hora ali, 7 ou 9 horas da noite, no computador, que estava iniciando naquela época, né? Perde seu texto, não tem o texto. Mas o que é? Foi uma assessora que também trabalhava no gabinete dele, que era do executivo, que estava amando do executivo lá e viu que não estava contemplada a paridade. Aí escondeu o texto no computador. E nós não tínhamos experiência com computador, não achava. Aí vamos atrás de alguém. Puxa. Aí, graças a Deus, o irmão de uma secretária minha, no primeiro escritório da Conamp que teve em Brasília, isso também foi da minha gestão. A Conamp teve o primeiro escritório em Brasília, que foi no hotel lá que a gente ficava. E daí o irmão dela entendido em informática, e fomos atrás dele, levamos para o Congresso, lá para a Câmara, e sempre lá meia-noite ele conseguiu achar o texto, recuperar no computador, sempre com o texto, e deixamos na casa do relator. Já quase de madrugada. E ele foi para daí para a TV. Deu certo. É isso aí, de modo geral. Não, e outro da minha gestão lá em Brasília, que dá para destacar, foi a primeira sede da Conamp em Brasília. Que é aí que os outros estados puderam começar a ter acesso. Porque antes era só São Paulo, né? Era São Paulo, Rio Grande, São Paulo, Rio Grande. Porque eles podiam estar sempre lá. Você não acha que, por exemplo, tudo isso serviu para fazer unir o Ministério Público? Sim. Acabou dando chance para outros ministros. Não, e outra coisa que eu fiz na época, nessa mesma época da Previdência, né, eu também, que eu não tinha a ânsia de ficar lá.
de continuismo lá. Então instituiu uma comissão permanente com quem tinha mais participação lá, eram 6, 7 estados, sabe, de acompanhamento. Então sempre tinha 2, 3, 4 estados lá, então não ficava só a CONAMP lá, ficava, então foi uma participação maior. Inclusive para mim mesmo, para mim, para ter uma consciência também maior, melhor nisso aí, de todos esses episódios. Embora eu já tivesse acompanhado, de certo modo, mas esse detalhe, essas coisas, essa valoração do episódio, a importância daquele episódio, é que a gente não, às vezes não percebe. Então a primeira cena que eu não fui na minha gestão. Eu queria fazer, porque eu gostaria de fazer essa história do Ministério Público, estudar mesmo a história da instituição. E fazer, contribuir para isso. Não, sim, não. A história, né? Contribuir. Depois que você tiver montado o texto, se quiser a gente conversar para ver se tem algum detalhe. Isso eu acho que, né? Alguma coisa. Mas é um texto difícil. Eu sei que é um texto difícil, porque não, alguma coisa que a pretensão é grande. Porque querer completar. E às vezes o que eu falei, você não pode ter. Eu quero completar aquilo que 60 anos de atividade da associação, completar pelas conquistas do Ministério Público nesses 60 anos. É difícil que eu pudesse chegar lá. Eu quero ter uma ideia para poder me aproximar só daquilo. A história mesmo é mais diferente, que é mais detalhada, mais minuciosa. A cada lei, cada conquista dessa, uma lei nova é uma conquista nova. Eu vejo ali o trabalho do Ministério Público, desde que a paridade, não tem uma história. Essa previdenciária foi. Nós tínhamos ali, era 3/4 quando começamos. Era 3/4 do que ganhava. Eu lembro que na Constituinte quem ficou mais comigo era o Medeiros. E agora na pós-Constituinte, que foi a reforma da Previdência, foi o Lineu. Tá bom, eu acho que fazia o trabalho mais jurídico e a gente fazia o mais político, né? Qualquer coisa que eu precisar. Porque eu achava eu sempre achei que era importante falar com você. Porque você representa um período muito importante, né? É um período de transformação. Por isso eu tive a sorte de estar ali, né? Você cumpriu, afinal ficou e cumpriu o teu papel. Agora, a tua sorte e procurei me desempenhar. Tanto que eu perdi um espaço político no Estado porque eu acabei ficando dedicado lá, porque eu sentia que eu tinha que ficar lá, sabe? Mas estava sendo visto também. É um papel da instituição. Eu estava lá para isso, né? Minha função era acompanhar e lá e lá precisava, porque você saía, às vezes o pessoal saía desanimado, falava, não, amanhã é outra história, amanhã nós vamos lá Outro detalhe que eu lembro, sim, foi numa reunião daí já foi da lei da Lei Orgânica Nacional, agora a última, que o presidente era o Voltaire, e a gente estava querendo assegurar ali a paridade de vencimentos com a magistratura, e o Voltaire sentia que a dificuldade era difícil mesmo. Ele era o presidente e tinha meio negociado já com a própria magistratura e, sabe, deixar em aberto ali. Mas tinha o meu vice-presidente, que era do Ceará, queria, e eu também queria. E ele também queria. Eu era o vice-presidente e ele era um dos diretores. Depois ele foi meu vice-presidente na associação. Eu era vice do Voltaire. Eu queria, ele queria, mas eu não podia manifestar contrário. Eu voltei ali, mas eu era vice-presidente. Mas ele tinha, na época, assumiu a relatoria do feito um senador do Ceará, no Senado. Aí eu disse para o Emanuel, vamos lá com o homem, né? Deixa o pessoal aqui na reunião e vamos. A gente sabe o que vamos fazer. Aí fomos atrás. Aí fomos no gabinete do senador e ele estava.
que era o Cid Saboia, acho. Eu não lembro. E o Voltaire continuou lá acertando com o texto. O Voltaire foi? Acertando o texto com a Conamp para levar o texto para apresentar na Casa Civil. E nós, daí nós fomos com o relator e conseguimos mudar. Quando saiu da relatoria, já saiu com a paridade. O texto da paridade. Da paridade não, paridade com a magistratura, aí não era paridade com a magistratura. Na lei saiu, depois foi contestado no Supremo, mas na lei saiu. Saiu antes até, né? Eu não sei, eu vejo falar, a paridade já estava em São Paulo, já estava antes. Uma paridade, não sei, depois que desapareceu. Depois, mas na lei... Revogaram, não sei se... Tem um histórico que tem, faz referência a São Paulo, conquistou essa paridade já. Eles tinham lá. Nós não tínhamos, eles tinham. Depois a nível nacional saiu nessa lei, mas isso aí depois foi questionado. Agora, outra história que eu posso te contar, que essa realmente eu tinha uma participação quase que pessoal, foi do eleitoral. Sim. Essa gratificação eleitoral. Eu posso dizer que pessoalmente eu até não tinha nenhuma posição muito pessoal, favorável ou contra. Eu achava que não tinha nem que juiz receber, nem que promotor receber. Era a função dele? Era uma função que fazia parte do teu cargo, não tinha que receber. Eu acho que se a magistratura tem, o Ministério Público, vamos atrás. Sempre atrás da paridade, né? Vamos receber também. Aí fizemos um trabalho, fui atrás disso, o ministro Pertence era o presidente do TSE, e eu toda semana estava lá. E eu já tinha feito alguma amizade com ele, por razão ele era do Ministério Público Federal, né? Ele tinha sido assessor, tinha sido do gabinete dele o Aristides Junqueira, com quem já tinha amizade, então tinha amizade com todo esse pessoal lá. Então toda semana estava lá. Depois foi não, presidente, pode ir que uma hora sai. Aí fui falando com todos, vou botar em votação, fui falando com todos os ministros do TSE, sabe? Cada semana falava com um, convencendo. Aí um dia ele disse para mim, passa o meu gabinete na saída lá, na hora que ele passou ali por mim. Aí eu fui lá e me deu a resolução aqui. Foi ótimo. Tá bom. Terminou o tempo ou não? Ainda tem. Mais 9 minutos. Não. Tá bom. Tem mais alguma? Tem mais, podemos conversar mais. Se tivesse um café... 7 minutinhos ainda dá. Mas essa do eleitoral foi legal, porque isso foi um resgate do nosso povo, porque a gente, já que eu já recebi, sim. Tinha o trabalho lá, e aí eu lembro quando ele me disse isso, foi um alívio. Mas olha, eu era toda semana, eu estava lá assistindo o TSE. Isso aí. Porque eu acho que tudo partiu daquela ideia minha, né? Tem que ter alguma coisa que reflita esse período daí do trabalho que custou, para não ser que recebemos de mão beijada dos outros. Nós também participamos, também teve um empenho nosso, com certeza. Uma expectativa nossa para com certeza. Você vê lá na Constituinte, eu acho que o papel do Fajardo foi importante. Eu não distingui ainda. Mas foi porque... Sinceramente, eu gostaria de saber. Mas ele repetiu. Não porque acrescentar qualquer coisa. Ele fez o trabalho que saiu naquele texto, foi aproveitado. De alguma forma, teve seu proveito, né? Então, foi o primeiro, acho que, trabalho feito. E depois, da nossa parte, eu fui mais espantado, o Medeiros, o Limpo, teve um tempo lá, parte mais de criança e adolescente também. Teve algumas vezes, que fazia parte da nossa diretoria, já, associação. Tá bom.